Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar hoje do Brasil olhar para frente. Eu quero falar que nós viramos uma página e uma chave. A chave da destruição do Brasil, a chave do isolamento nacional e internacional do país, a chave de um Brasil que virou pária ambiental, econômico, diplomático, por 4 anos, entende? E tem medidas positivas todo dia, seja para aumentar o salário mínimo, seja por Bolsa Família, seja as bolsas para os estudantes, respostas que interessam. Nós precisamos avançar mais, gerar emprego, renda. Nós precisamos garantir que o Brasil tenha um desenvolvimento, que não haja mais especulação financeira e taxas de juros estratosféricas. Isso tudo está sendo colocado pelo governo Lula. Mas tem gente que está insistindo em puxar para trás. É interessante, porque falar em CPI do dia 8 de janeiro é, sem dúvida, um diversionismo que não cola, porque ela é fotográfica, ela é filmada, deputado Crivella, entendeu? A quebradeira, o quebra-quebra, a conspiração, o golpe de Estado foi filmado ao vivo e a cores. Tem gente, tem mandante, tem financiador, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, pela PGR. Não, mas eles querem diversionismo, e eles querem perdoar os fascistas, as hordas fascistas que destruíram o Supremo e destruíram o Palácio, e este Congresso Nacional também foi depredado. Então, isso é diversionismo. Assim como CPI do MST, já passei por 5 aqui. É sempre a mesma coisa. Poxa, se faz uma ocupação de terra para cumprir um acordo, entende? Invasão de propriedade. E se iguala com o golpe de Estado do dia 8. Depois se negocia, acabou o fato político. Isso faz parte, função social da propriedade, faz parte da democracia, isso. É por isso que a gente precisa afastar de vez este passado anterior, aqui e agora. E o bolsonarismo, ele precisa ser criminalizado no que é concreto. E eu vou falar algo concreto. O Bolsonaro se apropriou das joias da Arábia. Joia das Arábias, vamos falar assim, porque são várias, inclusive porque eles são viajantes para o Catar, eles são viajantes para a Arábia Saudita e etc, e sempre voltam com joias. E agora tem uma nova joia, mas não é bem uma joia, é uma arma, é um fuzil no valor de quase 50 milhões, é uma pistola automática. Concluir, presidente. 10 mil reais. O outro custava 50 mil, os relógios da equipe 54 mil e os 400 mil que o Bolsonaro disse que vai devolver agora, que passaram pela alfândega sem ver, mas foi registrada. E os 16 milhões que fazem parte, talvez, da refinaria vendida para a Arábia Saudita. Isso chama corrupção. Bolsonaro... Por isso, nós temos que investigar a fundo, eu vou concluir, presidente, investigar a fundo para desmoralizar, para mostrar que esse governo governou não só para os ricos, mas para isolar o povo brasileiro, para destruir o meio ambiente, para destruir a saúde, a vida do cidadão, e ainda com discurso anticorrupção. A corrupção está na base deles e começou com as rachadinhas no gabinete de Bolsonaro. Hoje, senhor presidente, além das polêmicas dos debates, eu quero falar de alguém muito especial. No último dia 2, um irmão, um companheiro, o nome dele, ele não é muito conhecido por esse nome lá pelo ABC e pelo estado de São Paulo, Manuel Divino, apesar dele ser um homem divino. Mané Preto, nosso querido Mané Preto, grande militante, construtor do nosso partido há 40 anos, líder sindical, líder da comunidade de onde ele morava,
líder da igreja onde ele participava, inclusive eu fui na missa do seu 7º dia, o nosso querido Mané Preto se foi. Eu quero nesse momento dizer que foi uma dor para todos nós, uma coisa tão rápida. Fui visitá-lo no hospital, fui também ao sepultamento, ainda bem que deu tempo de chegar de uma viagem internacional, cheguei no mesmo dia e estou aqui muito emocionado com este companheiro. Quero aqui pedir que Deus o acolha em sua plena graça e que conforte os seus familiares. Lá convivi no hospital com a nossa querida companheira Pamela, que é a filha amada do Mané. Convivi com o Catarino, que é o seu irmão, que lá esteve presente em todo momento, outro lutador. E também convivi com o Diogo, seu filho amado, e também com a Vilma, a sua esposa. O Mané Preto, com certeza, querida família, amigos do meu partido em São Bernardo, com certeza o Mané Preto está na legião dos heróis que jamais baixaram a cabeça. Honesto, coerente, corajoso e persistente. Como Manuel lutou pelas eleições do presidente Lula, pelas eleições do nosso querido companheiro Fernando Haddad e pela minha eleição. Imensa gratidão, família amada, carinho. Eu tenho certeza que a nossa militância, que sentiu muito também, haverá de concordar com esse pronunciamento. Alguém fala, mas Vicentinho, você fica falando de pessoas que faleceram? Sim, porque essas pessoas simples, da comunidade, militante, que não tem cargo de chefia, não é vereador, não é deputado, não é prefeito, não é nada. Essas pessoas são fundamentais para a luta do nosso partido. É o militante. E aqui o nosso militante tem voz e tem vez. Mané Preto, presente. Obrigado. O povo brasileiro escolheu democraticamente nas urnas o que se espera para esse país. E com muito pouco tempo de governo, esse governo tem mostrado as respostas que o povo esperava exatamente para esse momento político tão importante e significativo para a nossa história. O povo disse que queria saúde, que queria educação, o povo disse que queria de volta comer, se alimentar. Os últimos anos foram devastadores para a história do nosso país. A nossa população voltou a sentir fome. Nós tínhamos mais de 30 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Situação gravíssima. Nós tínhamos uma situação de desastre na educação pública no nosso país. Um desmonte das universidades públicas operado pelo governo Bolsonaro. Na área da saúde pública, que é a área que eu conheço bem, atuo, fui secretária de saúde, o que aconteceu durante a pandemia nesse país não tem comparação no mundo. O que aconteceu na pandemia nesse país foi uma desinstitucionalização do Sistema Único de Saúde. Os municípios ficaram sozinhos fazendo a gestão da pandemia, correndo para conseguir garantir a defesa da vida, enquanto o governo federal negava a ciência, negava as respostas que a ciência desenvolvia para a pandemia e colocava o vírus circulando ativamente, colocando a nossa população em risco. Então, em pouco tempo de governo, pouquíssimo tempo de governo, em todas as áreas as respostas são contundentes. Nós temos resposta para a situação da grave questão da fome no nosso país. Nós temos uma retomada da educação pública nesse país. E nós temos, principalmente na área da saúde, e aqui eu queria me dedicar a falar sobre a saúde, uma resposta do tamanho dos desafios que nós temos. Na segunda-feira, o governo lança o programa Mais Saúde, porque, diferentemente do governo anterior, e eles é que têm que responder a gravidade em que deixou o país, nós temos um governo que agora retoma a centralidade, a importância da saúde nos diversos pontos desse país. E por isso lança na segunda-feira um programa importantíssimo para garantir profissionais médicos em todas as áreas no Brasil, para garantir, presidente, para garantir que o povo brasileiro tenha acesso à saúde de qualidade, assim como retomou o Programa Nacional de Imunização, que foi tão sucateado, e assim como fez também um aporte financeiro significativo para garantir a diminuição das filas de cirurgias que foram avolumadas durante a pandemia. Então,
Nós temos um governo que, de fato, se preocupa com a população brasileira e está enfrentando os desafios que são necessários para a gente retomar crescimento econômico com responsabilidade social e fazer o nosso povo ter acesso aos seus direitos, que é o que nós precisamos para o país nesse momento.